Se você acredita em Deus como eu, você sabe que tudo que foi feito, a terra, o espaço e tudo que existe foi feito pela palavra de Deus. Deus falou e as coisas vieram a acontecer, como nos informa a narrativa de Gênesis. A palavra é extremamente importante. A palavra é o que nos distingue de outros animais. O poder de comunicação que nós temos pela simbologia que o pensamento, que o raciocínio desenvolve, faz com que nós humanos tenhamos primazia, por assim dizer, entre os animais que existem. E toda a narrativa bíblica, ela se volta para essa palavra, para o poder do argumento que pode ser codificado, que se transforma, por exemplo, em lei de Moisés, lei entregue de Moisés, lei de Deus entregue a Moisés. Quando vem Jesus, que por sinal era a palavra, antes de se encarnar, era o verbo que se fez carne, ele nos entrega uma nova palavra e diz assim: aqueles que são sábios, eles ouvem e praticam a minha palavra. O que Deus já havia dito lá no Êxodo, na sua Shema, ouça, ó Israel, né? A famosa rema de Deus, quando Jesus no deserto diz ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, ou toda rema que sai da boca de Deus, ou seja, os princípios, os valores, o modo de vida proposto pelo Criador para que as suas criaturas sigam. Jesus também tem o seu modo de vida. Você pode ver lá no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então o mundo se estrutura pela palavra, pelos discursos que nós usamos para nos comunicar. E esse conjunto de palavras e discursos, eles acabam se convertendo no que nas ciências sociais nós chamamos de narrativa. O que é uma narrativa? É a apresentação de uma visão de mundo. Então, nós somos cercados por várias narrativas. Um exemplo do campo político: existe uma narrativa de direita e uma narrativa de esquerda. Existe uma narrativa de centro, existe uma narrativa de centro-direita, centro-esquerda, de extrema esquerda, extrema direita. E em qualquer área do conhecimento nós teremos também conflitos de narrativas. Dentro da filosofia são várias narrativas de mundo, várias interpretações de mundo. Dentro da teologia nós temos várias narrativas teológicas, ou seja, explicações a partir de determinadas, o que nós chamamos de cosmovisão, ou seja, a partir de determinadas maneiras de entender, de ver, de sentir e de reagir ao mundo que nos cerca. E em tempos de crise, como essa que nós estamos vivendo agora, particularmente no Brasil, não só vivemos uma crise de pandemia, mas também uma crise política já de muitos anos, e sobretudo nos anos recentes, nós temos uma verdadeira batalha de narrativas. E essas narrativas que começam no mundo social, ou seja, no mundo para fora da nossa porta, a sociedade exterior, aos nossos lares, elas invadem a nossa experiência privada, nossos lares, e tendem a causar enormes dissensões, desacordos, muitas discórdias entre nós familiares também, entre amigos, vizinhos, familiares, colegas de trabalho. E eu queria ler um trecho da palavra de Deus no profeta Miqueias, no capítulo 7, que nos fala dessa tensão que sofremos na nossa vida privada em razão de narrativas que são às vezes conflitantes e que colocam em tensão pessoas muito próximas. A palavra de Deus diz em Miqueias, no capítulo 7, eu quero ler a partir do verso 1, para que a gente tenha uma noção mais abrangente do que o texto está nos dizendo. Que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer.
todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia enunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo do Senhor. Agora reinará confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos inimigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. A situação narrada aqui pelo profeta Miqueias, que era um profeta das regiões ali próximas a Judá, contemporâneo, por exemplo, de Isaías, é uma narrativa acerca da confusão que o estado de pecado, de idolatria, de afastamento de Deus que vivia o povo judeu. Quando nós estamos vivendo um período de crise de narrativas, de tensão por opiniões, seja de que razão for, a nossa tendência é nos afastarmos daquele que deve ser o ponto de partida e deve fornecer os critérios e valores basilares para construirmos a nossa visão e construirmos a nossa própria narrativa, que é Deus. Quando partimos da sua palavra, da observância e obediência a ela, certamente não há crise de saúde, crise sanitária, não há crise política, não há crise familiar que possa causar esse quadro terrível que Miqueias aqui nos exemplifica, onde não podemos confiar nos vizinhos, onde um parente não confia no outro, se levanta contra o outro, onde mesmo aquela que te abraça não é digna de confiança. Isso tudo decorre do fato de que nos afastamos daquele ponto seguro, aquela rocha que é a palavra de Deus, e nos diluímos, nos distraímos com aquilo que é pormenor. Ainda bem que Deus é misericordioso e perdoador. No final do livro, nos últimos versículos desse mesmo capítulo, Miqueias nos brinda com o perdão de Deus. A partir do verso 18 ele diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu, que não permaneces irados para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Que nós possamos construir as nossas narrativas a partir desse Deus perdoador e construir a nossa visão de mundo e gastarmos nossas energias com o que nos propõe a palavra de Deus, que é paz, justiça, misericórdia, e que as nossas relações sejam pautadas por esses princípios. Porque às vezes nos afastamos deles, às vezes nos afastamos desse Deus que é o detentor único e exclusivo da verdadeira narrativa que dá conta de toda a criação e de todas as estruturas. Mas, ainda assim, podemos nos dar conta do nosso erro, do nosso equívoco e nos tornarmos para esse Deus, porque somos o remanescente de Israel. Nos voltemos então ao Senhor e à sua palavra, porque eles nos dão a narrativa que nós precisamos para construir a nossa vida e a nossa sociedade. Que Deus te abençoe.